Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa reunião pública do GECAL. Vamos hoje fazer a nossa palestra sobre Jesus, mas inicialmente vamos ler uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vou escolher aqui agora uma mensagem orientada pelos Espíritos para guiar os nossos estudos de hoje. E a mensagem é o capítulo 112, Diante da Justiça. A citação é de Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude em conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou a aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa a condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que o discípulo do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhes as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Essa mensagem, ela vai nos falando aqui diante da justiça. Antes era dente por dente, olho por olho, se fez, vai levar de volta, atitudes reativas. Jesus então fala que a gente deve deixar de ser reativo. Emmanuel esclarece aqui. Diante das ofensas, daquilo que chegar até nós, não vamos reagir de pronto e pagar na mesma moeda. Porque isso significa que a gente não cresceu, isso significa que a gente está levando adiante a violência que a gente recebeu. Mas ele fala o seguinte, claro que a gente deve buscar a justiça, mas uma justiça, ela deve ser sempre acompanhada pela bondade e pelo amor. Então ele fala que o padrão de Jesus, ele não agravava o sofrimento daqueles que o ofendiam, né? Ele não deixava a situação mais crítica, muito pelo contrário, ele desenvolvia uma compaixão. Ou seja, quem vai corrigir o outro não somos nós. Nós não vamos ser os justiceiros. Quem vai corrigir o outro, quem vai colocar o outro de acordo com a lei, é Deus. Deus sabe muito bem como corrigir a nós e aos nossos irmãos, porque Ele age com amor, com oportunidade, coisa que a gente não sabe. E Ele fala que uma coisa muito interessante, aquele que errou, que ofendeu, que agrediu, ele já está carregando em si próprio o peso dessa ação. Não precisamos nós acentuar isso. Vamos exercitar o que a gente tem de melhor, que Ele fala aqui, dê o seu melhor que possas. Ou seja, dentro de nós existe o melhor. E esse melhor é para a gente viver esse melhor e compartilhar com aqueles que convivem conosco, com aqueles que passam pela nossa vida. Independente do que eles deixem. Se eles deixarem amor, se eles nos derem amor, ótimo, a gente dá o nosso melhor. Se eles derem algo que não nos agrade, que nos ofenda, mesmo assim, a gente dá o nosso melhor, porque a gente não fica vivendo a vida que o outro ditou para eu fazer. Eu vou fazer a vida que eu escolhi ter.
Então, se eu escolhi viver uma vida de serenidade e de paz, se o outro vem com uma atitude para tirar minha serenidade, não é ele que está ditando como vai ser a minha vida. Se eu agora vou estar em paz ou se eu não vou estar. Não, eu vou continuar em paz e vou seguir o meu caminho. Nós somos donos do nosso próprio destino. Então, que a gente possa refletir sobre essa mensagem. E nesse momento, gostaria que vocês mentalizassem com muito carinho todas as pessoas que vocês querem envolver na nossa prece de hoje, para que elas sejam atendidas nesse trabalho pela espiritualidade. Envolvam também a mim, para que eu possa ter as intuições necessárias para a realização desse trabalho de hoje. Então eu agradeço primeiramente a Jesus por ter me aceitado nesse trabalho, na sua seara. Agradeço a assistência dos bons espíritos, porque sei que eles estão aqui para auxiliar a mim e a todos que assistem essa palestra, para que as palavras de Jesus, os ensinamentos dos espíritos, possam se propagar, penetrando suavemente no coração de todos nós e fazendo as devidas transformações. Que nós possamos ser justos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Que possamos agir com bondade, com caridade, com benevolência para com todos. E que essas palavras, esses ensinamentos do Mestre Jesus e da espiritualidade superior possam nos auxiliar a escolher o melhor caminho, as melhores decisões. Pedimos também por todos os que passam por momentos difíceis, por provas duras, expiações difíceis nesse momento, para que tenham coragem, para que vislumbrem o final do sofrimento, para que consigam perceber que ninguém nesse planeta está sozinho, que o Pai não desampara nunca. E que essa prece então possa chegar até eles e possa chegar até todos nós que aqui estamos nesse trabalho. Obrigado, espiritualidade, obrigado pela vida e que assim seja. Bom, o nosso estudo de hoje vai ser sobre Jesus, mas aquele que perseverar até o fim ou até o final será salvo. Somente isso. Somente essa citação que a gente vai desenvolver nesse trabalho de hoje por uma reflexão muito boa para a nossa vida. Tudo que Jesus traz é extremamente atual e vocês vão ver que essa citação pequena, mas extremamente profunda, ela é necessária para nós em todos os momentos da nossa vida. Jesus falou isso em Mateus 10, 22, no contexto em que ele estava preparando os seus discípulos para que eles possam sair e pregar a boa nova nas cidades, nos evangelhos. Ele dá várias orientações importantes. Eu recomendo a vocês que leiam, né? Mateus capítulo 10, que ele vai dando orientações de como é que os apóstolos devem proceder para a divulgação do Boa Nova. E em uma hora ele fala que se de repente, né, ele fala que eles serão odiados por causa de Jesus. Mas aqueles que perseverarem até o final, esse será salvo. E na outra citação é de Mateus 24, 13, que é dentro do sermão profético, em que Jesus fala das dores, dos sofrimentos, das dificuldades que nós passaríamos. Ele já previu tudo isso. Se a gente for estudar Mateus 24 no sermão profético, vocês vão perceber muitas coisas que estão acontecendo hoje. E em uma dessas falas, em que ele fala das dores, dos falsos cristos, de nação contra nação, de pestes, de tudo, ele fala, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Olha só, ele já está dando então uma indicação de que nos momentos de luta, nos momentos de trabalho, que eles encontrariam dificuldades, os apóstolos, nos momentos conturbados da nossa vida, a perseverança, ela é uma recomendação excelente para todos nós. Aquele que perseverar até o final será salvo. Então, se ele pede para a gente perseverar, é porque certamente a estrada vai nos trazer motivo para a gente parar. O que é o perseverar? É continuar de alguma forma, de alguma maneira, ficar, permanecer, ter perseverança, persistir num projeto, em algum propósito, em algum projeto de alguma empresa, ser constante
conservar. Então, perseverar é não desistir. Então, quando ele fala para a gente não desistir, significa que motivos para nós desistirmos aparecerão no meio da nossa jornada, no meio do nosso caminho. Certamente, a estrada que a gente trilhar vai ter algum momento em que a gente vai querer parar. Mas a gente já pode começar a pensar que a gente não consegue nada sem esforço. Se não tiver um esforço, a gente vai ter dificuldade de chegar lá, né? Agora, se vão ter motivos, né? Se vão ter obstáculos, vou dizer assim, ou se vão ter situações, né, na estrada, no caminho, no nosso caminho, que vão fazer a gente parar, mas os obstáculos, as situações que me fazem parar, podem ser diferentes daquelas que fazem você parar. Então, às vezes, nós estamos na mesma estrada, nós estamos numa seara do bem, estamos buscando a nossa evolução espiritual, e aí eu desisto, e você desiste. Aí observa que o motivo que eu desisti foi um, o motivo que você desistiu foi outro. Que de repente, se eu passasse pela situação que você passou, eu seguiria adiante, e vice-versa. Então observa que não é bem os fatores externos que fazem com que a gente pare. Esses motivos paralisantes, eles estão dentro de nós. Somos nós que escolhemos seguir em frente ou parar em determinada situação. Não é uma coisa externa. Então significa, eu não evoluí por causa dessa pessoa ou dessa situação. Não. Não é assim. Porque o outro, de repente, continuou. Por que você não continuou? São questões internas suas. É uma decisão interna. Então, os motivos, as razões para que a gente paralise a nossa marcha para o progresso, o nosso trabalho, a nossa caminhada para o bem, elas estão dentro de nós. O que a pessoa de fora faz é simplesmente ativar aquilo que está dentro de nós. Ninguém tem o poder de nos paralisar. Ninguém tem o poder de congelar a gente onde a gente está. Aquela pessoa tocou em um ponto em que a gente precisa trabalhar. E é por isso que a gente se desestabilizou naquele momento. Então a responsabilidade não é do outro. Por isso que é importante a gente fazer a autoobservação. Porque na autoobservação a gente vai percebendo quais são os nossos pontos fracos e quais são os nossos pontos fortes. Que nessa hora em que alguém chega pra gente no nosso ponto fraco, a gente detecta, opa, isso aí é uma zona de perigo. Isso aí pode me desestabilizar e pode me fazer paralisar no meu processo evolutivo. Pode me fazer me comprometer mais ainda numa situação, porque eu já me conheço, eu sei quais são os meus limites. Não é a gente saber para dizer, eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa. Não, eu sou assim mesmo. Mexeu comigo, vai levar o troco. Ok, você já sabe, mas o que é que você está fazendo com esse conhecimento que você tem de si próprio, de si própria? O que você está fazendo com isso? Você está se vangloriando com essa imperfeição? Será que isso vai te levar em rumo à sua felicidade? À salvação, como ele fala aqui, que a gente vai entender um pouco melhor lá na frente o que seria isso? Será que esse seu jeito de ser, que você reconhece que você é uma pessoa difícil, que você é teimoso, que você não arreda pé, tá bom, você já sabe. Primeiro passo foi dado. Segundo passo, o que eu vou fazer com essa informação? O que você está fazendo com essa informação? Terceiro, o que você vai ganhar com a sua transformação? E o que você ganha sendo dessa forma? Isso é autoconhecimento, isso é reflexão, é se colocar dentro dos ensinamentos que os espíritos trazem pra gente. Então, se a gente está na caminhada, se a gente começa uma empreitada, um projeto, um trabalho na casa espírita, a gente trabalha um trabalho de evangelização, a gente começa um curso, uma profissionalizante,
uma formação que a gente sabe que vai ser importante para a gente, um estudo psicológico, uma leitura de um livro, começo isso e para no meio. Estou fazendo algo bom, olha só, eu estou com um projeto positivo, só que eu paro ele. Quando eu paro no meio, aquela energia que eu gastei até ali, ela se esvaiu, ela se foi, né? Porque eu não concluí, eu não cheguei lá, né? E isso então já sinaliza uma coisa: por que a gente para as coisas no meio? Por que a gente não vai até o final? São vários motivos, talvez aqui a gente não esgote todos, certamente não esgotaremos, até porque existem vários motivos, cada um de nós é uma individualidade, é uma história diferente, então cada um tem os seus pontos, mas a gente poderia de repente trabalhar de uma forma geral. O que é que faz com que a gente deixe um trabalho no bem que a gente está fazendo, que a gente abandone algo que ao final seria bom pra gente? Acho que a primeira coisa é a vontade, a falta de vontade. A gente faz as coisas sem vontade. Às vezes, a gente faz as coisas porque o outro fez, então a gente vai fazer, mas a gente nem queria. Aí a gente para logo, porque aquilo não nasceu de dentro de nós. Se o outro fez e é bom, legal se eu fizer, mas eu primeiro tenho que me preparar, tenho que me planejar, eu tenho que perceber a importância daquilo na minha vida. Não é fazer por fazer, porque aí fica um ato externo, fica uma forma, fica um ritual, não fica um ato que vai promover a minha transformação. Então a vontade, ela é importante, eu preciso desenvolver dentro de mim a vontade. Outro ponto importante é o ter fé. Ter fé de que aquele trabalho, aquele projeto que eu estou entrando, ele vai ser útil, que eu vou conseguir realizar aquele projeto e que ele vai ser bom para mim. E não só para mim, porque hoje em dia, ser bom só pra gente não é bom, porque às vezes pode ser um ato egoístico. É bom que seja útil para nós e benéfico para aqueles que estão à minha volta, para a minha comunidade, que seja bom para o mundo, em essência. Então, é refletir sobre isso. Será que, então, eu tenho fé de que isso está de acordo com a lei de Deus, isso que eu quero fazer? Eu tenho fé de que eu vou conseguir? Eu acredito em mim? Eu acredito na minha capacidade de seguir adiante? Tudo isso, gente, a gente deve pensar antes de iniciar alguma coisa. Naquela parábola do semeador, né, umas sementes, ela caem entre as pedras, onde tem pouca terra. O que acontece? Como tem pouca terra, a semente cresce logo, mas quando vem o sol, elas queimam, elas murcham. É mais ou menos esse daqui da falta de perseverança. A criatura, às vezes, fica empolgada com alguma coisa. Vamos fazer isso, vamos, isso, vamos fazer aquilo. Mas é uma empolgação externa. Não tem um grau de profundidade. Na primeira dificuldade que acontece, ela já desanima, porque não saiu do jeito que ela imaginava que ela ia sair. Não tem raízes. Então é importante a gente pensar antes. Vou entrar num projeto, vou entrar num curso, vou entrar num trabalho, vou me comprometer com alguém? Para e pensa. Se planeja, se organiza. Não é para desistir, não. É para se organizar para não ter problemas no caminho. Se a atitude é nobre, faça o possível para atender e para cumprir. Mas se planeja. Não faça as coisas atabalhadamente, porque depois você vai acabar tendo que parar. A questão da vontade, da fé, também está ligado à questão do prazer de executar. Aquilo que é prazeroso, a gente tem vontade de repetir. A gente quer continuar fazendo aquilo. Então busque a alegria naquilo que você está fazendo. Se você faz aquilo reclamando, chateado,
chateada. O outro está fazendo melhor que eu, o outro ganha mais do que eu. Eu tô fazendo isso, mas ninguém me reconhece. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Isso não tem prazer. É um prato cheio para você parar. Busque a alegria de servir. Busque a alegria de fazer o bem. Busque a alegria de realizar, de construir aquilo que é bom para você e para o seu próximo. Então a alegria, ela é importante. O trabalho não é para ser doloroso. Certamente que existem trabalhos que são expiação, tem trabalhos que são provas. Aí é a hora da gente levantar um pouquinho a nossa visão espiritual e observar que passado aquela fase, a gente vai ter ganhado alguma coisa internamente, que vai nos fazer melhor. Então, isso são alguns motivos que eu trouxe aqui, né? Agora, se não perseverar, não tem conquista. Quando a gente persevera, significa que a gente está vencendo cada dificuldade do caminho. Cada dificuldade que a gente vence, como é que a gente fica? Se torna melhor, mais evoluído. Não é? Aprendi, venci, sei lidar com isso, não desisti, superei. Posso ir em frente. E isso já não me assusta mais, porque eu já sei como lidar. Olha que legal isso. E é algo que a gente ganha e que ninguém pode nos roubar, que é a nossa evolução espiritual, né? Então a gente evoluímos, né? Às vezes a gente entra num trabalho, na casa espírita ou numa ação, mas é importante a gente perceber a quem nós estamos querendo servir naquele trabalho. Se nós estamos querendo servir a Deus ou se nós estamos querendo servir ao nosso ego. Jesus falou, não se pode servir a dois senhores, porque você amará um e odiará a outro. Qual senhor que você está servindo quando você está entrando no trabalho? Você está servindo a Deus, fazendo o que é melhor, segundo a lei de Deus, ou você está querendo enaltecer o seu ego? Está querendo ser importante, que as pessoas vejam como você é bom, como você é uma pessoa legal, que as pessoas façam aquilo do jeito que você quer que elas façam. Por que você entrou ali? Certamente que se você entrou num projeto, num trabalho, em que você está querendo atender os próprios interesses, muitas dificuldades serão encontradas, mais do que aquelas que a gente encontra quando vai atender à vontade de Deus. E quando nós somos contrariados, o que acontece? O desânimo. Desânimo, a tristeza, a revolta e a desistência. Observa que por trás de perseverar tem muita coisa, mas só cada um de nós fazendo essa reflexão individual vai poder identificar por que eu estou desistindo, por que eu estou mudando de casa espírita e não me fixo em nenhuma, por que eu não entro num trabalho e saio porque aquilo não me agradou, por que não me agradou, o que eu estou buscando. Por que eu começo a ajudar alguma coisa em casa e eu paro de fazer? Por que eu começo a estudar e desisto? O que é isso? Cada um de nós que tem a sua resposta. Cada um de nós que precisa fazer essa pesquisa. Mas o mais importante nesse momento é a gente se deixar um pouco de lado e buscar o reino de Deus. Bom, então, eu falei bastante sobre perseverar, né? A perseverar até o fim. Vocês sabem que antes, assim, esse fim, né? Eu achava que era o fim mesmo que acabou. Mas quando é que acaba? Me diga, quando é que acaba? Quando desencarna. Não, quando desencarna a gente continua. Preciso perseverar.
quando eu desencarnar e vou reencarnar de novo, e o espírito é imortal. Então, quando é que será esse fim? Então, esse fim, ele cabe mais perseverar até a minha finalidade estiver realizada, até ao meu objetivo. Eu tenho um objetivo, então vou perseverar naquele objetivo até alcançá-lo. Quando eu alcançar aquele objetivo, certamente já tem outros ali. Aí a gente já começa a refletir. Estamos aqui nesse corpo de carne, nessa reencarnação, uma oportunidade bendita por Deus para que a gente possa se reajustar e trabalhar e aprender. Nós temos um propósito. Nós não viemos aqui com a bolsinha, com uma canga de praia e um óculos escuro e um chinelo de dedo. Não. Nós viemos com enxada, vassoura, bisturi, giz de cera. A gente trouxe instrumento de trabalho. É isso que a gente trouxe. Claro que a gente tem direito ao nosso repouso, mas a nossa prioridade é a realização, é o trabalho. Por isso que ele fala de perseverar. Serão odiados por causa do meu nome, mas o que perseverar até o final, qual é o final daqueles propósitos? É pregar o Boa Nova. É não desistir de pregar o reino dos céus, que o reino dos céus está próximo. Qual é o nosso propósito nessa vida? O que é que você veio fazer aqui? Então precisa perseverar nesse propósito de vida. Quando a gente sai do nosso propósito de vida, a gente começa a encontrar a infelicidade. Porque quando a gente, caso vocês não tenham lido nada a respeito, no livro Missionários da Luz, capítulo 12, 13, se não me engano, fala sobre os planos, os projetos que as pessoas, que alguns espíritos têm para reencarnar. Então, esse projeto é um projeto completo e lindo. O que eles vão fazer, como vai ser o corpo deles, as famílias que vão constituir. Então, existe um propósito. E esses espíritos, eles pedem muito essa oportunidade. Esses espíritos, ou seja, nós, eu, todos nós aqui, pedimos muito. Então, quando a gente vai conseguindo realizar o nosso propósito de vida, aquilo dá uma satisfação íntima, porque a gente está fazendo aquilo que nós viemos fazer. Se nós chegamos à casa espírita, não acredito em coincidência, em por acaso. Eu não estava nem preparado, acabaram me dando um trabalho de evangelizador. Se chegou até você, como diz lá no livro Nosso Lar, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se chegou até você e você acha que não está preparado, ok, se prepare, porque aquele trabalho é para você. Então, quando a gente chega e tem um propósito, e a gente está aqui na Terra e cumpre o nosso propósito, o nosso final, a gente vai encontrando uma sensação de dever cumprido, melhor, um pouquinho de paz, de consciência. Então, essa finalidade a gente tem que perseverar até atingir o nosso objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo que você tem no trabalho da Casa Espírita? Qual é o objetivo? Você já parou para pensar por que você é dirigente? Por que você é evangelizador? Por que eu estou aqui gravando essa palestra para vocês? Por quê? Já pararam para pensar? Isso é importante, porque se a gente não souber aonde que a gente quer chegar, é mais fácil da gente parar no meio. É importante a gente visualizar essa coisa do final. Aquele que perseverar até o final será salvo. Salvo. Salvação, né? O que seria essa salvação? A salvação nada mais é do que a nossa libertação. Nosso estado de iluminação, né? Nosso estado de maior plenitude. Salvo de quem? Se eu perseverar até o final, eu vou estar salvo. Salvo de quem?
salvo de nós mesmos, salvo dos nossos vícios, salvo das nossas imperfeições que nos atrasam, que nos acorrentam, que nos chumbam à infelicidade, salvo dos nossos vícios, salvos do, como a gente conhece, fala muito da doutrina, do homem velho, aquele homem cheio de vícios e cheio de dificuldades. É essa salvação. Então, se nós persistirmos no nosso propósito do bem, a gente se liberta. Se liberta daquilo que nós trouxemos. Não é se libertar, eu vou viver com fulano de tal para me libertar dele, para na próxima encarnação não precisar vir com ele, nem com ela. Ok. Mas não é ela que você vai ter que se libertar, é daquilo que você traz, que está lhe impedindo de viver bem com o outro. Então essa questão da salvação é como se a gente se superasse, como se a gente mudasse de patamar, que é o que a gente veio fazer aqui. Cada vez mais a gente subiu um nível na nossa escala evolutiva dentro desse planeta e daqui a pouco dentro de outro planeta, um planeta de regeneração, e depois nos planetas felizes e até chegar nos mundos celestes ou divinos. Temos muita caminhada pela frente. Preciso que a gente, esse fim, né, é de finalidade mais próxima, mas ele pode ser de final também. E aí eu trouxe para ilustrar uma passagem de quando Allan Kardec, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, peguei lá no Obras Póstumas, no capítulo Minha Missão, numa conversa que ele teve com o Espírito de Verdade, em 12 de junho de 1856. Ele trouxe então uma conversa, ele estava numa conversa porque já haviam falado para ele, alguns espíritos, que ele tinha uma missão. Então nesse dia ele aprofunda, e eu vou ler aqui algumas partes e destacar algumas coisas, que certamente que a nossa missão não é do top da missão de Kardec, mas nós temos tarefas, nós temos pequenas missões. E as missões, sejam grandes ou sejam pequenas, elas têm um certo grau de homogeneidade de dificuldades e de recursos que a gente precisa ter para conseguir. Então, nesse capítulo aqui, Minha Missão, ele pergunta ao Espírito de Verdade, né? Bom Espírito, eu gostaria de saber o que pensa da minha missão, que alguns espíritos já me avisaram. Dize-me, se for uma prova para o meu próprio, né? Tenho, como sabe, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas no papel de simples trabalhador ao missionário em chefe, a distância é grande. Ele fala. Então ele percebe o tamanho da missão, né? E não percebo e que possa justificar em mim tal graça, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidade de que não dispõem. Então ele fala, para essa missão, por que eu? Porque tem outras pessoas com maior talento, né? Tanto quanto os outros. Aí a gente já observa uma característica de humildade, né, na pessoa. E a resposta então do Espírito de Verdade, que eu vou destacar então alguns pontos. Confirmo o que foi dito, a missão é dele, mas recomendo-lhe muita discrição se quiseres sair-se bem. Então já é uma recomendação. Tudo ligado à perseverança. Se você está perseverando em algo bom, então essas recomendações são importantes. Primeiramente, discrição. Se você quiser ser bem empreendido, nada de alardear aquilo que você precisa fazer. Né? Não se esqueças que podes triunfar como podes falir. Todos nós, quando entramos num trabalho, a gente pode triunfar como pode falir. Isso depende de nós. Nesse último caso, se a gente falir, o Espírito de Verdade fala, outro o substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Olha só, isso aqui é para baixar a nossa bola, é para baixar o nosso ego. Não, se eu não estiver aqui fazendo isso,
Não tem ninguém para fazer. Sou eu que resolvo tudo nessa casa espírita. Sou eu que resolvo tudo nesse trabalho. Tudo aqui depende de mim. Você que pensa. Deus não coloca os desígnios dele em uma cabeça só, não. Porque o trabalho, a lei de progresso, ela é inexorável. Ela continua com você ou sem você. Nunca pôs falhas da tua missão. Novamente, a descrição. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Outro ponto. Às vezes a gente vai começar um trabalho, ou a gente vai desenvolver alguma coisa, isso seja no campo profissional, seja no campo da religião, seja em casa, e a gente começa a alardear, começa a falar, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente nem começou ainda e já tem todo um tratado. Fala, aí o Espírito de Verdade fala, falar é fácil, mas você nada fez, então não fale nada. Espera ser reconhecido pelas suas obras. É isso que a gente precisa observar. Ele fala que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Às vezes a gente planeja e fala tanto e acaba não cumprindo a metade daquilo que a gente falou. Então, não fale não, faça. Persevera fazendo e não falando. Aí Kardec pergunta, nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão no qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Então ele se coloca ali à disposição. Nesse caso, reclamo tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Outra coisa para a gente perseverar. Nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, eu acho que agora eu vou sucumbir, eu não vou aguentar, eu vou tombar. Pede ajuda, pede socorro, pede pela prece aos espíritos superiores, aqueles que podem te ajudar. Seja humilde. Ele fala aqui, peça a sua assistência. E aí o Espírito de Verdade fala, a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Ora, Deus já está fazendo a parte dele. Jesus já está fazendo a parte dele. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, nada vai adiantar. Ele fala, a gente vai te assistir, mas a nossa ajuda será inútil se você não fizer a sua parte. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Se nós perseverarmos alguma coisa, é porque a gente quer. Se a gente não quiser, a gente para. É simples assim. A decisão é sua e as consequências da sua atitude também são suas. Sejam elas para você seguir em frente ou não. E aí Kardec então pergunta, que causas poderiam determinar o meu malogro, o meu insucesso, o meu fracasso? Seria insuficiência das minhas capacidades? Aí a resposta do Espírito de Verdade, não. Mas a missão dos reformadores é prenha de escolhos e perigos. Ele é um reformador. Essa doutrina espírita está aqui, reformando a mim, reformando a você, reformando a forma de pensar da gente. É uma missão cheia de dificuldades, de perigos, de tropeços. Então, toda tarefa que a gente vai realizar, por isso que Jesus manda perseverar, é uma tarefa que vai exigir de nós algo mais. Vai exigir que a gente faça algo além daquilo que a gente está acostumado a fazer. E aí eu vou ler aqui as advertências que ele dá para Kardec. Previno-te que é bem rude a tua, a missão dele, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficar tranquilamente em casa. Tem que expor a sua pessoa. Suscitarás contra você ódios terríveis. Inimigos escarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-á abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesmo daqueles que vão parecer mais próximos e dedicados. As tuas melhores instruções vão ser desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, você vai sucumbir pelo peso da fadiga, pelo cansaço. Numa palavra, terás que sustentar uma luta quase contínua. Olha, se a gente quiser perseverar, a luta é contínua.
com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois que se você não fizesse isso, viverias mais tempo. Ora bem, não poucos se recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vem sob seus passos urzes, né? Aquela coisa assim, imagina você pisando ali naquelas pedras pontudas, né? Pedras agudas, serpentes, espinhos. O caminho é esse, é um caminho difícil. O Espírito de Verdade não fala para ele, não, vai ser tudo tranquilo, né? Às vezes, quando a gente quer que alguém faça uma coisa pra gente, não, é simples, é fácil. Os espíritos superiores nunca falam isso. Eles falam a verdade. Vai ser difícil. E ele continua. Aí, olha só. Para tais missões não basta a inteligência. Não basta ser inteligência. Faz-se mister, né? Faz-se necessário, primeiramente, para agradar a Deus, humildade. Então, olha só. Para perseverar, tem que ter humildade. Modéstia e desinteresse. Como é que está o seu grau de modéstia? Como é que está o seu grau de desinteresse pessoal naquilo que você está fazendo? Ou você quer estar à frente? Quem é que tem que surgir naquele momento? O trabalho que você está realizando ou a sua personalidade? Então ele fala aqui, começa com humildade. Como é que Jesus chegou aqui na Terra? Já dando a lição da humildade. Então a base é que ele fala, primeiramente para agradar a Deus, a humildade. Humildade é a base. Visto que Deus abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Ou seja, esses podem ter um brilho por um tempo, depois eles caem. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Fé, convicção daquilo que você está fazendo. Coragem. Também são de necessidade prudência e tato. Né? Tato é aquele modo cauteloso de agir, com discrição, com prudência. Né? E a prudência não é um medo, mas é você pisar no chão, saber onde é que você está pisando, conhecer o que você quer e o que está acontecendo ali. Não negar, não negacionismo e nem o dramalhão. É a prudência. A fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Pensa antes de falar. Pensa antes de decidir. Pensa antes de agir. Seja prudente, porque senão você pode se atrapalhar e acabar perdendo a obra. Né? Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Ou seja, para a gente perseverar numa missão, essa é a missão de Kardec. Depois ele fala, é muito lindo, que ele passou por tudo isso que o Espírito de Verdade falou para ele. Mas ele fala que o Espírito de Verdade não falou outra coisa, que foi uma alegria tão profunda que ele sentia no coração pelo trabalho e pelo resultado. Eu recomendo a vocês, no livro Obras Póstumas, né? Esse aqui tá A Minha Missão, essa conversa de 12 de junho de 1856, e depois a continuação do resultado desse trabalho que ele fez. Mas eu trouxe aqui Allan Kardec porque ele é uma personalidade para nós muito importante. É um espírito de uma elevação espiritual que fez um trabalho com muita maestria, com auxílio da espiritualidade, e que os espíritos chegam para ele e avisam desse trabalho. E nós? Nossa tarefa, certamente alguma de vocês pode ser uma tarefa muito de volume, né, e de peso e responsabilidade como essa. Outras podem ser menores, mas todas as tarefas são importantes. Aquela que você está dentro do seu lar, executando alguma coisa com sua família, é importante, porque está fazendo diferença para aquele núcleo. E fazendo diferença para aquele núcleo, para aquelas pessoas que ali estão, elas farão diferença para outras pessoas onde elas trabalham, onde elas convivem. E esse efeito multiplicador, que é o efeito que muda o mundo. O mundo não muda no estalo, muda de coração para coração. Um exemplo bom de uma pessoa,
uma referência boa, uma atitude que você tenha de bom, que o outro resolva adotar, já vai fazer uma mudança naquela pessoa e naquele ambiente em que ela vive. Observe, é assim que funciona. Agora, se você desiste, o outro percebe, ele desistiu, então aquela atitude não deve ser tão boa assim. Ok, eu não sou referência para ninguém, nosso modelo é Jesus, mas só que Jesus falou uma coisa: vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem as vossas boas obras, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. Então, como é que Deus se manifesta? Pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pelas minhas decisões, pela minha forma de resolver a minha vida. É assim que Deus se manifesta. E o outro vai ver aquela minha atitude, e só que ele não vai ver a personagem, ele vai ver uma ação, porque certamente ele deve estar passando por uma situação também parecida, porque todos nós estamos no mesmo barco, e ele vai ter uma atitude, e aí ele vai poder glorificar a Deus, agradecer a Deus pelas boas obras, porque tudo que é bom que a gente faz vem de Deus. Tudo vem de Deus. E a gente deve reconhecer isso. Então, meus amigos, para encerrar a nossa palestra de hoje, eu gostaria de recomendar a vocês que vocês não desistam nunca do trabalho do bem. Não desistam da vida. Não desistam do labor. Não desistam da alegria cristã. Não desistam. Pode parecer difícil, parecer que não tem saída. Tem. Sempre tem. Porque Deus não encurrala a gente. Muito pelo contrário. Ele abre portas, abre alternativas. E a necessidade da gente sintonizar com Ele para poder entender e enxergar o que é melhor para nós. Vou encerrar então fazendo uma prece final, uma prece de agradecimento à espiritualidade por esses ensinamentos. Uma prece de agradecimento a Jesus por ter trazido essas reflexões profundas para nós. Uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai Criador, porque permite essa oportunidade de nós estarmos aqui, refletindo. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. E que assim seja. Finalizo então essa palestra de hoje, desejando muita paz para vocês.